Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje trabalharemos um tema muito interessante, que é Allan Kardec e a teoria da geração espontânea. Allan Kardec se equivocou ao tratar do tema geração espontânea? Será que esse tema foi bem tratado, principalmente pelos livros didáticos? É o que nós vamos tratar nesse vídeo. Esse vídeo nós pegamos por base, principalmente em relação aos acontecimentos históricos, de um artigo da Revista de Filosofia e História da Biologia, de autoria da Lilian Altshuler Pereira Martins. Eu vou deixar o link para quem quiser ler o artigo e vocês vão também aprender muito com esse artigo. Então, nós vamos tratar da questão da geração espontânea. Existem alguns contextos históricos que nós precisamos tratar para a gente poder entender o que Kardec estava falando e a gente entender o que Kardec não estava falando. Então, isso é muito importante. Antes de mais nada, a gente tem que entender o seguinte: para o acontecimento da vida, tirando o espiritismo, o acontecimento da vida, ele só pode ter duas causas. Duas causas. A primeira é a mais conhecida de todos, que é chamado criacionismo, onde Deus criou a vida a partir, aí tem várias narrativas, da lama, do barro e várias outras lá da epopeia de Gilgamesh. Isso tudo já fala lá da criação do homem, do barro, muito antes dos judeus falar. E existe a outra possibilidade, que é a criação sem Deus. Essa criação sem Deus, ela se daria por ações fortuitas da matéria. Então, por acontecimentos, uma série de mecanismos da própria natureza geraria a vida. Então, essa vida não seria provocada por um ser, e sim ela seria espontânea. Então a vida nasceria de forma espontânea. Então temos uma visão religiosa de que a vida foi criada por Deus, ali, ou com massinha de modelar, ou pela vontade, ou pelo pensamento, ou pelo raio de um pensamento, mas ela só existiu por causa da ação de Deus. E existe uma outra, que é a que está sem Deus, isto é, pelo menos nesta causa imediata, que seria uma ação espontânea da própria natureza. Não existe outra possibilidade. No final nós poderemos acrescentar a possibilidade espírita. Mas não existe outra possibilidade do ponto de vista material. Ou ela é espontânea ou é criacionista. E isso tem contextos históricos muito importantes. Então, qualquer teoria baseada puramente na biologia, na química, na física, ela vai ser espontânea. Mas a vida, como ela surgiu? Essa é uma outra questão. Ah, mas a vida não surgiu na Terra. Não interessa se ela não surgiu na Terra. Se ela surgiu na Lua, em Marte, em Júpiter, no Sol, no buraco negro. Não interessa onde ela surgiu. Ou ela foi provocada ou ela foi espontânea. Então, só existem esses dois caminhos, ok? Isso é muito importante. Então, vamos seguir. Contexto político. Por que contexto político? A discussão, principalmente, a discussão no século XIX sobre essa questão da geração espontânea, ela tem um fundo muito importante, que é a ascensão do imperador Napoleão III, que ganhou o poder junto com a igreja. E, por isso, ele tinha
ele apoiava as ideias da igreja. A ideia da geração espontânea, assim como a da teoria das espécies, que também surgiu na mesma época, eram vistas como ideias materialistas, antirreligiosas, e elas eram combatidas também por serem ideias antirreligiosas. A ideia da criação espontânea era extremamente mal vista pelos religiosos, e Napoleão III apoiava exatamente a visão religiosa. Então, esse contexto também é importante. Então, quando você fala de geração espontânea, a gente tem que entender que são pessoas que tinham o seu foco nas questões da natureza baseada na matéria. Então, isso também vai ser influenciado, como nós vamos ver mais na frente. Então, revisando, criacionismo, em um sentido amplo, é a crença religiosa de que a humanidade, a vida, a terra e o universo são criações de um agente sobrenatural. O termo abiogênese ou abiogênese tem origem não biológica. Designa, de modo geral, o estudo sobre a origem da vida a partir da matéria não viva. Preste atenção. A biogênese é a origem da vida a partir da matéria não viva. Heterogenia significava o surgimento de um ser vivo a partir de substâncias orgânicas proveniente de outro ser vivo diferente. Animais, plantas em decomposição, infusões obtidas, fervendo parte de animais ou de plantas. É diferente da ideia que poderia surgir seres vivos a partir da matéria inorgânica. Então nós temos o criacionismo, temos a biogênese, e dentro do contexto dessa geração espontânea existe a teoria da heterogenia, que é o surgimento da vida a partir da decomposição de outros materiais. Então, são coisas importantes da gente entender. Por quê? Geralmente, quando as pessoas querem criticar o Allan Kardec, eles vão pegar uma teoria do século XVII. Veja, nós estamos falando de Allan Kardec, estamos do meado do século XIX para o fim do século XIX. Então, não adianta querer pegar uma teoria do século XVII. Esse equívoco também se encontra nos próprios livros didáticos de biologia. Então a gente tem que aprender a entender esse contexto, ok? Mas, muito antes do século XVII, o próprio Aristóteles, um profundo estudante da biologia, nos seus estudos, ele já dizia: porque a partir de um determinado germe não se forma um ser qualquer, mas um que lhe corresponde, como também não é arbitrário o germe que procede do corpo qualquer. O germe é, pois, o princípio que produz e que dele procede. Então, primeira coisa, a primeira retificação dessa ideia que alguns também atribuem a Aristóteles, a ideia de que juntar limão podre com banana, com não sei o que, vai dar rato. Nunca passou na cabeça de Aristóteles essas coisas, ok? Então nós vamos ver mais para frente. Mas o próprio Aristóteles está dizendo, então, se for uma lesma, só pode vir de uma lesma. Uma bactéria só pode vir de uma bactéria. Então, o Aristóteles entendia que a vida, ok? Os seres, eles eram procriados por seres da mesma categoria. Então não existe rato saindo de roupa suja, essas coisas todas. Nem na ideia, nem em Aristóteles isso existia. Para a gente começar a limpar a mente das pessoas. Lamarck também defendeu que todos os fenômenos biológicos são puramente naturais e que a vida deve ter surgido a partir de forças físicas
e químicas sem processos sobrenaturais. Então, o próprio Lamarck também entendia que a vida surgiu a partir dos conjuntos das suas leis e a partir das ligações e dos fenômenos naturais deu origem à vida. Então, a ideia de que a vida surge naturalmente, ela existe. Isso é uma questão. Agora vamos entender o que o Pasteur estava combatendo. Isso é muito importante. Então, o grande pesquisador Pouchet, ele fazia experimentos e a partir desses experimentos nasciam germes. E ele então fazia um experimento muito bem elaborado para a época, e esses experimentos sempre davam resultado do aparecimento de germes. Qual era o experimento do Pouchet? Ele fervia a água, depois fechava hermeticamente um recipiente, deixando resfriar. Então introduzia oxigênio puro, quimicamente produzido, e o feno que havia sido aquecido em forno a uma temperatura de 100 graus durante meia hora. Esse era o experimento dele. Depois de uma semana, ele observando o líquido no microscópio, ele constatou a presença de grande quantidade de seres vivos microscópicos. Concluiu que esses haviam sido gerados espontaneamente. Presta atenção. Então, esse era o experimento realizado no meio do século XIX. Então, eles faziam o experimento. Alguns tentaram vamos dizer assim, contestar, dizendo que os germes viriam pelo ar, e ele tratou de modificar o experimento para mostrar que realmente os germes não vinham pelo ar. Então, como vocês podem ver na imagem, Pouchet concluiu que sempre nasceriam pequenos animais. Então a ideia dele é que sempre nasceriam pequenos animais, ok? Quando se houvesse ar, alguma substância orgânica em decomposição. Então essa ideia dele é a heterogenia, então é a geração espontânea dentro do contexto da heterogenia. Então, material orgânico em decomposição, ok? Ar, né? E mesmo quando tornado todos os cuidados, aquecendo fortemente as substâncias, evitando a entrada de micro-organismos. Então você pode ver o esquema dele, que o ar passava por vários ácidos, várias substâncias para limpar, evitar qualquer possibilidade de haver ali alguma substância. E aí o que acontece? Em janeiro de 1860, a Academia de Ciência de Paris ofereceu um prêmio no valor de 2.500 francos. Esse prêmio ia premiar aquele que desse o maior, vamos dizer assim, fizesse o melhor experimento sobre o assunto geração espontânea. E tanto o nosso amigo Pouchet como outros que acreditavam na geração espontânea iam se inscrever. Mas eles perceberam que a grande maioria dos, vamos dizer assim, dos juízes que estavam ali, eles eram contrários às ideias da geração espontânea. E mais para frente foram trocados e todos os membros juízes ali daquele experimento eram contrários. Então eles decidiram não apresentar o seu experimento. E o Pasteur apresentou o experimento dele. Qual era o experimento dele? Isso é importante. O experimento de Pasteur, ele fervia também, mas era leveduras. Não era o experimento do Pouchet. Ele nunca fez o experimento do Pouchet, ok? E dentro do experimento dele, de acordo com as questões que ele estava usando, os elementos que ele estava usando, não estava gerando micro-organismos. Então, o Pasteur provou que não existe geração espontânea? Não, ele não provou que existe geração espontânea.
Então o que ele provou? Ele provou que dentro do experimento que ele fez, baseado nos elementos que ele fez, que não estava gerando um micro-organismo. Ele nunca fez o experimento do Pouchet e o Pouchet também nunca fez o experimento do Pasteur. Então isso é uma questão importante, tá? Ele não provou que o experimento de Pouchet e seus companheiros estava errado. A única coisa que o Pasteur mostrou é que certos experimentos que ele fez deram resultado contrário às expectativas dos heterogenistas. Mas inversamente, os experimentos dos heterogenistas também sempre davam resultado. Claro que mais para frente descobriram que por que estava gerando os micro-organismos? Porque existiam alguns micro-organismos mais resistentes e aquela temperatura de 100 graus durante meia hora não era suficiente para eliminar aqueles micro-organismos. Mas o experimento do Pasteur não provou que o experimento do Pouchet estava errado. Ele fez um experimento diferente. E aí vem uma questão filosófica muito importante. Tá, a vida surgiu. Se a vida surgiu, ela surgiu espontaneamente ou foi criada? Nós estamos aqui. Como diria o nosso grande Descartes, penso, logo existo. Então a vida existe. Então ela surgiu. Se ela surgiu aqui na Terra ou fora, não importa. Em algum dado momento, existiram elementos e condições propícias a surgir a vida. Se esses elementos, em algum dado lugar, em algum dado momento, reuniu condições para que a vida eclodisse, por que esses elementos não podem se reunir novamente? Essa é a questão fundamental. Se ela vai se reunir no experimento do Pasteur ou do Pouchet, isso é um universo muito restrito ante o nosso verdadeiro universo, com seus trilhões e trilhões de galáxias, cada galáxia com trilhões de sóis, cada sóis com não sei quantos planetas, planetóides, luas, etc. Cada um desses zilhões de objetos podem reunir elementos para o surgimento da vida. A questão é, quais são esses elementos? A ciência ainda não provou. Então, Pasteur não provou que a geração espontânea não existe. Isso é importante. O Pasteur provou que, dadas algumas condições, não surgem micro-organismos. Mas esse é um problema também da extrapolação dos experimentos. Você extrapolou um único experimento e a partir desse experimento você aplica a infinitas possibilidades. Nenhuma ciência é capaz de fazer isso. Nenhuma. Então, a geração espontânea não foi provada em contrário. O experimento do Pasteur mostrou que determinadas substâncias em determinadas circunstâncias não geram vida. São coisas diferentes. Então, a ideia de que a geração espontânea foi provada em contrário é um equívoco histórico. Esse artigo da filosofia e história da biologia mostra muito bem isso. E esse equívoco ele está muito também presente nos livros didáticos. E muitos, vamos dizer assim, críticos de Kardec se baseiam nesses livros didáticos para poder criticar o Allan Kardec. E esse é um equívoco muito grande, né? Mais para frente nós vamos entrar no texto do Allan Kardec e vamos ver se, dependendo do que ele tratou naquele contexto, se é possível ou não ter a geração espontânea. Agora, nós somos categóricos em dizer, se existiu em algum momento, pode existir em outros. Quando, como e porquê, isso é uma outra questão. Isso é uma outra questão, ok? Então, a geração espontânea existe porque nós estamos aqui. Não tinha ninguém, como diria o seu Saraiva, filmou, gravou, registrou. Não, então você não sabe como se deu, mas se deu. Como a gente não sabe, ok? Então, essa é uma questão importante.
Como diz nosso amigo Thomas Kuhn, um único átomo de hélio era ou não molécula. No século XIX, isso também é importante para quem estuda as obras de Kardec, quando você fala assim, uma molécula, depende de qual cientista você está falando. Para alguns cientistas, molécula é uma coisa. Para outros, molécula é outra coisa. Então, cada cientista, na sua época, tratava a ideia de átomo e a ideia de molécula diferente. Então, você também querer transportar para o presente uma palavra e às vezes um conceito, você tem que, sem saber o contexto histórico, você vai se equivocar. Então, continua com: ambos responderam sem hesitação, mas suas respostas não coincidiram. Para o químico, o átomo de hélio era uma molécula porque se comportava como tal desde o ponto de vista da teoria cinética dos gases. Para o físico, o átomo de hélio era uma molécula porque não apresentava o aspecto molecular. Podemos supor que ambos falavam da mesma partícula, mas encaravam a partir de suas respectivas formações e práticas de pesquisas diferentes. Suas experiências na resolução de problemas indicaram-lhes o que uma molécula deve ser. Então, isso é importante para a pessoa entender. Então, como o hélio é uma molécula, você está perguntando para quem? Hoje nós temos os sistemas internacionais que tendem a buscar uma única interpretação para os fenômenos. Então tem o Sistema Internacional, tem o IUPAC, tem o modelo padrão, tem várias formas, né? A interpretação de Copenhague para mecânica quântica, etc. Tem vários grupos que se reúnem para trazer um ponto de vista sobre determinado fenômeno. Ok? Então, o Pasteur estava analisando segundo um ponto de vista. O Pouchet estava analisando de outro ponto de vista. Então, na ciência, quando você quer extrapolar certas ideias, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a probabilidade de haver equívocos são muito grandes. Para ficar mais claro, os heterogenistas faziam um experimento com água, feno fervido por meia hora a 100 graus. Pasteur fez um experimento com água, levedo de cerveja, ok? Fervido no determinado tempo. Então são dois experimentos diferentes. Um está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra. Se o Pasteur fizesse o experimento do heterogenista, talvez achasse resultados iguais. Se os heterogenistas fizessem o experimento de Pasteur, talvez achasse os resultados iguais ao de Pasteur. Mas nenhum dos dois fez nem de um nem de outro. E nenhum desses dois experimentos conseguiu provar que não existe geração espontânea. O Pasteur, porque ele fez uma extrapolação gigantesca a partir de água, levedo de cerveja, ok? Então, se no universo só existe água, levedo de cerveja em certas circunstâncias, não, pelo amor de Deus. Então, né? E a mesma coisa, os heterogenistas também se equivocaram, porque as conclusões dele depois viram que alguns micro-organismos eram resistentes e então o experimento dele estava fadado ao erro, porque não se conhecia a microbiologia como nós conhecemos hoje. Nenhum dos dois fez análise química, ok, do oxigênio introduzido no experimento. Nenhum deles, do ar que estava sendo utilizado ali. Então, não existia condições, eles não tinham condições de fazer esse experimento. Então, eram experimentos mais simples. Para a gente entender o quanto de variantes, de condições iniciais esses experimentos têm. Então, para a gente poder entender e não simplesmente você pegar um contexto do século XIX e dizer: ah, não, geração espontânea é acreditar que
misturar roupa suja com não sei o que da rato. Isso aí já tinha sido abandonado há séculos. Mas a pessoa transporta essa ideia para o Allan Kardec. A gente para entender o nível da discussão que estava sendo feita no século XIX. Outra questão também que os livros didáticos cometem, que a partir do experimento de Pasteur acabou-se a ideia de geração espontânea. Não é verdade. Então, exemplo, 5 anos depois, a enciclopédia Larousse, ela considerava a ideia dos heterogenistas, da geração espontânea. E essas ideias ainda foram, até o início do século XX, ainda existiam correntes que acreditavam na geração espontânea. Então não foi o experimento de Pasteur que acabou. Isso aí é um recorte histórico de acordo com o interesse desse ou daquele. Então isso é muito importante, ok? A própria academia, não levou a decisão sobre o assunto e continuaram a surgir trabalhos de pesquisa favoráveis à geração espontânea, tanto na França quanto em outros países, durante muito tempo, como eu falei. Então, cuidado, então, essa ideia da geração espontânea, porque o Pasteur acabou com ele. Muito equívoco aí. Novamente, Thomas Kuhn. Para perceber a permanência dessas questões, dos equívocos da ciência, lembremos-nos de que essas são as únicas reconstruções que o historiador pode fornecer às investigações do filósofo a respeito dos testes, verificações e falsidades de teorias científicas estabelecidas. Na medida em que se dedica à ciência normal, o pesquisador é um solucionador de quebra-cabeças e não alguém que testa paradigma, embora ele possa, durante a busca da solução para um quebra-cabeça determinado, testar diversas abordagens, rejeitando as que não produzem o resultado desejado. Ao fazer isso, ele não está testando o paradigma. Assemelha-se ao enxadrista que, confrontando um problema estabelecido e tendo à sua frente, física ou mentalmente, o tabuleiro, tenta vários movimentos alternativos na busca da solução. Essas tentativas de acerto, feitas pelo enxadrista ou pelo cientista, testa a si mesma e não as regras do jogo. Então, quando Pasteur testou aquela hipótese, ele não estava testando todas as hipóteses, ele estava testando uma hipótese. Então, aqueles experimentos com levedo de cerveja que o Pasteur fez, mostrou-se que o modelo geração espontânea, segundo aqueles parâmetros, não existe. Mas ele não testou todos. Se ele não testou todos, ele não provou que não existe. Isso é muito importante. Então, voltando didaticamente, voltando à ideia, no século XVI para o XVII, o pesquisador Van Helmont apresentou a receita para produzir camundongo. Século XVI para o século XVII. Nós estamos falando de experimentos do século XIX. Quando Kardec está falando da Gênese, ele não está falando de experimentos do século XVII. Ele está falando de experimentos do século XIX. E ele traz alguns parâmetros. Se esses parâmetros podem ser equivocados, é uma coisa, mas ele também, mesmo que você mostrar que esse parâmetro é equivocado, você não está mostrando que todos os parâmetros são equivocados. Na Revista Espírita, de 1861, tem um artigo do senhor Guizot, e ele reforça essa ideia do debate que estava acontecendo. Diz ele: isso não pode ter em sua origem a vida, senão duas explicações. Foi aquilo que eu já falei. Ou bem foi produto do trabalho íntimo das forças naturais da matéria, ou bem foi obra de um poder sobrenatural, exterior e superior à matéria, para o aparecimento do homem neste mundo. Uma
ou outra dessas causas é necessário a geração espontânea ou a criação. Aquilo que nós estamos falando. Ou foi Deus que criou, como massinha de modelar, ou foram as leis naturais que deram origem à vida. Só tem essas duas hipóteses, ok? Então, essa é uma questão importante. E o Espiritismo acrescenta o elemento espiritual, que participa, mas não é a causa. Isso também é importante. Então, para a gente entender o contexto dos pesquisadores da época. Então, quem acreditava na geração espontânea tinha por partido as ideias de que a matéria reunia elementos para o surgimento da vida. E os outros eram os criacionistas. Não é à toa que o Pasteur recebeu muitos prêmios dos religiosos e dos grupos religiosos pelo seu experimento, né? Porque tinha uma disputa aí religiosa também. Agora vamos ao Kardec. Vamos entender o que o Kardec está falando. O Kardec diz assim: de fato que o Espiritismo assimila todas as ideias progressistas. O que ele está dizendo? Que se aparecer alguma coisa que fique patente, comprovado que é real, o Espiritismo adota. Não se segue que ele faça campeão cego de todas as concepções novas, por sedutoras que sejam no primeiro aspecto, com o risco de receber mais tarde um desmentido da experiência e de se dar ao ridículo de ter patrocinado uma obra não viável. Então, aí ele vem falando agora sobre a questão da geração espontânea. Diz ele: se não se pronuncia claramente sobre essas questões controversas ou controvertidas, não é, como se poderia crê-lo, para poupar as duas partes. Isso é muito interessante também. Kardec, olha, nós não vamos adotar essa ou aquela teoria, ou não adotar nenhuma, para não chocar ninguém. Porque o Espiritismo, como diz Kardec, com o erro não há compromisso. Não há compromisso com o erro. Então, se for patente que se é uma vertente, não interessa a quem vai agradar e quem vai desagradar. Então ele não está preocupado em agradar nem em desagradar nenhuma das partes. Ok? Continua ele. Não é, como se poderia crer, para poupar uma das partes, mas por prudência, para não avançar levianamente sobre um terreno insuficientemente explorado. É porque ele não aceita as ideias novas, mesmo que lhe pareça justas de início, senão sob o benefício do inventário e de maneira definitiva, somente quando elas chegam ao estado de verdades reconhecidas. Então Kardec está dizendo: o Espiritismo não vai se pronunciar sobre a questão da geração espontânea. Então o Espiritismo não tem um ponto de vista sobre a geração espontânea. Preste atenção, interpretação de texto. A questão da geração espontânea está entre elas. Então ele está dizendo: o Espiritismo não vai adotar nem o lado A, nem o lado B, porque não é uma questão que estava 100% comprometida. Estamos no ano de 1868. O experimento de Pasteur já tinha 8 anos. Isso é importante. Aí ele diz, pessoalmente, vou colocar em vermelho grande, em maiúscula, para as pessoas entenderem. Pessoalmente, ele não está dizendo que é uma ideia da doutrina espírita. Pessoalmente, é para nós uma convicção. Então ele está dizendo, para mim, usando a minha lógica, o meu raciocínio, o meu entendimento de mundo, isso é muito lógico. Eu também. Eu não acredito no criacionismo, então eu acredito na geração espontânea. Ok? Então ele diz, pessoalmente, não é a doutrina. A doutrina não bateu o martelo sobre essa questão. Se a tivéssemos tratado numa obra comum, a teríamos resolvidos pela afirmativa.
Mas numa obra constitutiva da doutrina espírita, as opiniões individuais não podem fazer lei. Ele está dizendo, mesmo a minha opinião pessoal não é doutrina espírita. Minha opinião pessoal é minha opinião pessoal. Não estando a doutrina espírita fundada sobre probabilidades, não poderíamos tratar uma questão de tal gravidade apenas desabrochada e que está ainda em litígio entre pessoas especiais. Ele está dizendo que existem grandes pesquisadores que acreditam que existe a geração espontânea e existem grandes pesquisadores que não acreditam. Então existem pessoas especiais debatendo, a questão não está fechada, afirmando coisa sem restrição. Teria sido levar prematuramente a doutrina, o que não faríamos jamais. Vou colocar em vermelho também. Mesmo para fazer prevalecer nossas simpatias, mesmo que eu acredite que é assim, a doutrina espírita não vai se pronunciar sobre esta questão. Dito isto, complementamos algumas observações. O que dissemos na Gênese, aqui ele está falando na Revista Espírita, logo após a publicação do livro A Gênese. Quanto à geração espontânea, sendo a revista um estudo de elaboração dos princípios, nela dando decididamente nossa opinião, não tememos em empenhar a responsabilidade da doutrina, porque a doutrina adotará se foi justa e rejeitará se foi falsa. Novamente ele está dizendo, não é uma posição da doutrina espírita. O que se passou na origem do mundo para a formação dos primeiros seres orgânicos ocorre em nossos dias. Olha a questão da relação de indução, de uso da lógica, da razão. Se existiram no passado condições para surgir a vida, por que essas condições não existem hoje? Podem não existir hoje na Terra, mas pode existir em algum lugar. Então, se pode existir em algum lugar, as condições podem existir, né? Os primeiros seres orgânicos ocorrem em nossos dias por meio de que se chama geração espontânea. Aí está a questão. Por nossa conta, não usamos em nos pronunciar pela afirmativa. Então, do ponto de vista pessoal, eu acho que a geração espontânea ainda existe. Agora, quais são as condições? Essa que é a questão. Será que a Terra hoje ainda reúne condições para a geração da vida? Essa é uma questão que a ciência não se pronunciou ainda. Então a gente não pode dizer. Okay? Mas que se essas condições se reuniram em algum momento, elas podem se reunir novamente. Então são coisas diferentes. Então nós acreditamos que essas condições se reúnem. Na Terra, não sei. Pode estar acontecendo na Terra. Nós não sabemos. Nós não temos todos os infinitos processos para provar que exista ou que não exista. Nós não temos isso. Os partidários e os adversários se opõem reciprocamente. Olha lá. Experiências que deram resultados contrários. Olha o que a gente está falando aqui. Olha que o artigo da Filosofia e História da Biologia no século XXI está falando que o Kardec também está falando ali. Ó, os dois experimentos, um experimento provou e um experimento provou o contrário. Mas são dois experimentos específicos. Essa é que é a questão. Mas esses últimos se esqueceram de que o fenômeno não pode senão produzir em condições requeridas de temperaturas e de arejamento. Procurando obtê-la fora dessas condições, devem necessariamente fracassar. Que gênio! Que gênio! Então, será que o seu experimento reuniu esses elementos que deram origem à vida ou não? Se não reuniu, vai fracassar. Quais são esses elementos? Não sabemos. Então, olha o pensamento dele, enquanto que os críticos, né, os acadêmicos, eu chamo de acadêmicos, são aqueles que pegaram um títulozinho acadêmico e já querem
vamos dizer assim, revisar Kardec, querem atualizar Kardec. Aí vai nesses erros primários de análise, erros grotescos de análise. Então isso é muito importante. Então Kardec está dizendo quais são os elementos, ok? Então essa é uma questão. Depois nós vamos ver que ele comete alguns equívocos baseados nos conhecimentos que ele tinha. Isso também é perfeitamente natural. Em que em nenhum momento ele empenhou essas ideias como sendo doutrina espírita. Já ficou muito claro aqui. Se, por exemplo, que para a eclosão artificial de ovos é preciso uma temperatura regular determinada e certas precauções minuciosas especiais, aquele que negasse essa eclosão, porque não a obteve em alguns graus mais ou menos e sem a precaução necessária, estaria no mesmo caso daquele que não obteve a geração espontânea num meio impróprio. Nos parece, pois, que essa geração forçosamente se produziu nas primeiras idades do globo. Olha lá, olha o que ele está dizendo. Essa vida, ela surgiu nas primeiras idades do globo. Isso é, o nosso planeta era um laboratório em que proporcionou esta vida, ok? Então, olha o nível. Não está falando nada do que a ciência não fala hoje. Nada. Não há razão para que ela não se produza em nossa época. Então, essas condições ela vai se reunir. Como? Não sabemos. Sendo as condições as mesmas, isto é, se reunir os mesmos elementos, é possível que nasça uma vida. Se não houvesse, por que não se formassem calcários, óxidos, ácidos e sais, como no primeiro período, se não tivesse isso, a vida não teria as condições para se formar. Simples assim. O Kardec, ele, primeiro, vamos lá, primeiro ponto. Kardec jamais acreditou nessas ideias idiotas de que se juntar camisa suja com não sei o que dá rato, essas teorias do século XVI para o século XVII. Jamais. A discussão estava em outro nível. Questão 2. Pasteur não provou que não existe geração espontânea. Pasteur fez experimentos com algumas determinadas circunstâncias e daquelas circunstâncias não houve geração espontânea. Outra questão, o Pasteur não provou que o experimento do Pouchet estava errado, porque os dois fizeram experimento diferente. O experimento do Pouchet deu origem a micro-organismos, mas o experimento do Pouchet também tinha equívocos, porque ele não detinha o conhecimento da natureza. Nem o experimento do Pouchet, nem o experimento do Pasteur provou que não existe geração espontânea, nem que existe geração espontânea. São dois experimentos dentro de uma gama infinita de possibilidades que nós, seres humanos, ainda não detemos. Uma coisa é fato: a vida existe e ela teve um início. Se teve um início em um ponto no universo, ou se teve início em vários pontos do universo, não sabemos. Se de um único ponto no universo disseminou por o universo inteiro a vida, não sabemos. Mas que esse único ponto existiu em um dado momento, porque aqui estamos vivos, ok? Então, essa é uma questão. E o Espiritismo? O Espiritismo acrescenta o elemento espiritual, que participa desta vida. Desde que há condição de vida, os espíritos podem, vamos dizer assim, se ligar à matéria viva. Então, Allan Kardec, nesse ponto, continua atualíssimo. Vou deixar a descrição do artigo, que é muito mais minucioso, para que vocês possam entender. Muito obrigado.